Mais um processo eleitoral se aproxima. É a maior eleição informatizada do mundo. 138 milhões de eleitores vão escolher nas urnas prefeitos, vices e vereadores. O fórum de hoje fala sobre esse importante momento democrático e o trabalho para garantir a segurança do voto. Participam do programa Arnaldo Veciani, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, e o advogado Flávio Brito, especialista em direito eleitoral. Bem, antes de iniciarmos aqui a nossa conversa sobre o papel da Justiça Eleitoral, o processo que se aproxima, e agora eu gostaria de agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa e também convidá-los a assistir uma matéria justamente sobre esse tema. A urna. É nela que a população expressa a sua vontade quanto ao destino do país. Vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governador e presidente, todos escolhidos pelo voto direto. Mas para exercer esse direito e esse dever, há algumas regras, tanto para votar como para ser votado. De acordo com a Constituição Federal, o voto é facultativo para as pessoas com mais de 70 anos, os analfabetos e os jovens entre 16 e 18 anos. Para quem tem 18 anos e menos de 70, o voto é obrigatório. Já para quem quer se candidatar, as regras vão além. Primeiro é preciso ser eleitor. Deve representar o local onde tem domicílio eleitoral e respeitar os critérios de idade para o cargo que concorre. Para presidente, vice e senador, é de 35 anos. No caso de governador e vice, o mínimo é 30. Para deputado, prefeito e vice, tem que ter 21 anos. E para vereador, aos 18 anos, já está habilitado. É preciso também estar filiado a um partido e ser escolhido por ele para participar das eleições. Depois, é só fazer o cadastro junto à Justiça Eleitoral. E a participação da população vai além do voto nas urnas. É possível também trabalhar durante o pleito. Os mesários podem ser convocados ou até mesmo serem voluntários. Os mesários, eles são a Justiça Eleitoral no dia da eleição. Para ser mesário, tem que ter a idade acima de 18 anos. Preferencialmente, o mesário vai trabalhar na sua sessão eleitoral, porque daí ele já vota também. Então, preferencialmente, servidores da Justiça, pessoas que têm um curso superior, professores. A gente sabe que isso é tudo preferencial. No nosso país, né, nos rincões do país, nem sempre a gente consegue atender a esses critérios, né, assim, de pessoas formadas, professores, servidores da Justiça. No Brasil, as eleições acontecem a cada 4 anos e são intercaladas entre gerais, onde elegem-se senadores, deputados federais, estaduais, governadores e presidente, e municipais, com prefeitos e vereadores. Bem, ministro Veciani, a Justiça Eleitoral completa 80 anos. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a evolução da Justiça Eleitoral. Quais os principais mudanças nesse período? Nesse período todo de 80 anos, o que nós estamos assistindo é um processo cada vez maior de aperfeiçoamento da Justiça Eleitoral, ou seja, tanto no sentido de já uma opção do Congresso brasileiro, do próprio povo brasileiro, no sentido de ser obrigatório o voto. É um dos poucos países, se não me engano, que possui o voto obrigatório. Eu acho que além do Brasil, apenas a Suíça e a Austrália também têm. Então é um processo que, por conta disso e até pelo aumento populacional, ele tem exigido da Justiça Eleitoral cada vez mais esforços no sentido de fazer com que essa arregimentação de pessoas, de eleitores, de mesários, no sentido de uma apuração mais rápida, no sentido até de uma votação, um processo de votação muito mais veloz, eu acho que isso talvez represente um dos maiores orgulhos que a Justiça Eleitoral possa ter. Tanto assim que hoje mesmo, no universo de quase 140 milhões de eleitores, nós temos um processo de votação, por exemplo, como na eleição passada, de 2010, uma apuração feita em termos de eleição presidencial a coisa de 3 horas, 4 horas. Quer dizer, hoje em dia, o povo já nem mais se lembra de como era a votação, por exemplo, em eleições passadas, né? A gente se lembra, por exemplo, de 1994, que às vezes nós ficávamos apurando voto a voto, conferindo cédula a cédula. Hoje, o incrível é que se passa, por exemplo, de um número de horas, de 3, 4 horas, as pessoas até se perguntam, mas por que está tão demorado, né? E não se recorda de um tempo que, às vezes, um processo eleitoral demorava 3, 4 dias, às vezes até uma semana inteira, e num país como o Brasil, que possui dimensões quase continentais, então, que tem várias de biodiversidades que representam, por exemplo, o encaminhamento de uma urna para uma
um local inóspito, a dificuldade de transporte. Então, acho que isso representa realmente um avanço, esse aperfeiçoamento do processo de votação. O doutor Flávio Brito, desculpa, mas eu acredito que lembra bem desse período, né? E aí o país parava, até a economia parava em função de um resultado, né? Uma eleição, por exemplo, para presidente da República, muita coisa ia depender disso. Eu me lembro da primeira vez que eu votei, em 1988, o voto realmente ele era manual, né? A contagem, os mapismos, né? Que ainda figuram no Código Eleitoral, mas que, graças a Deus, fazem parte do nosso passado, né? A urna eleitoral, os técnicos da Justiça Eleitoral são muito valorosos, são pessoas muito competentes e contribuíram muito para essa evolução do processo. A Corte realmente está de parabéns. Uhum. Sobre a obrigatoriedade do voto, um assunto trazido aqui pelo próprio ministro Verciani, qual a sua opinião? E aí nos dois aspectos, tanto como um especialista do direito eleitoral e também como um eleitor, claro. Eu vejo. Nós estamos amadurecidos para poder ir à urna por livre e espontânea vontade? Sem sombra de dúvida, quando, e chegará esse momento dentro do Brasil, quando liberar o voto ficar facultativo, nós vamos ter efetivamente uma queda brusca na questão de votação para os candidatos. Isso acontece muito nos Estados Unidos, principalmente, eu particularmente defendo o sistema, assim, o modelo americano com a variação para o francês, que seria o voto distrital. Aqui no Brasil chama de distrital puro. Isso aproxima o candidato do eleitor. Ora, mesmo nos Estados Unidos, onde não tem 2 turnos, diferentemente da França que tem para a eleição dos deputados, mesmo nesses distritos, o candidato ele tem que fazer malabarismos para convencer o eleitor a ir votar nele, por conta dessa não obrigatoriedade. Muitas vezes nós temos representantes que são eleitos com votações muito baixas nesses distritos, né, em função disso. Agora, no Brasil, para que nós possamos avançar nesse sentido, nós vamos ter que mexer e muito na legislação, né? O eleitor que não comparece, ele é penalizado hoje com multas, não pode assumir cargo público, não pode tirar passaporte. Então, o nosso eleitorado ele está sendo preparado para essa mudança. Isso poderá chegar num espaço de tempo curto ou levar uns 20, 30 anos, mas estamos no caminho. Uhum. Ministro, sua opinião sobre esse tema, e aí puxando para um lado, o seu dia a dia, por exemplo, lá no tribunal, o senhor não acha que seria mais fácil, por exemplo, corromper, então, as pessoas, os eleitores, já que não há essa obrigatoriedade, enfim, há alguma ligação nisso? Então, o que os outros países demonstram em termos de voto facultativo, aqueles que têm, é que há mais ou menos uma média histórica de votação em torno, às vezes, até de 30% a 40% só do eleitorado que comparece. Mas são países, em regra, países considerados desenvolvidos, em que o eleitorado assume publicamente até essa opção mesmo, às vezes se liberta, né? Como o próprio Fábio estava dizendo, quer dizer, às vezes se liberta daquela obrigação porque acha que dependendo de uma ou outra corrente, são partidos políticos, quer dizer, um universo de partidos políticos pequeno, não aqui no Brasil, que há pouco tempo o TSE, se não me engano, aprovou a criação do 30º partido político. Quer dizer, toda essa máquina, ela dificulta muito essa opção no eleitorado. Se você tem, às vezes, em termos de partidos políticos, 3 a 5, a corrente mais ou menos se define em relação a todas as opções e passa a ser realmente uma opção do eleitor comparecer mesmo ou não. Eu fico muito preocupado com isso, com aquela classe média mais bem educada do nosso eleitorado, essa, com certeza, grande fatia dela deixará de votar. Eu fico preocupado com a outra massa que talvez não tenha e passe a ser estimulada por um outro sistema que a Justiça Eleitoral, todo o povo brasileiro já vem conseguindo se libertar há algum tempo, que é a compra de votos, é esse favorecimento político, principalmente nos rincões do país, nos interiores. Eu fico, por isso mesmo, um pouco receoso desse universo. É claro que tanto um sistema, o obrigatório, quanto o facultativo,
Legislativo, eles também vão trazer esse tipo de problema. Quer dizer, a compra de votos, apesar de ter sido, pelo menos a tentativa de bani-la, sempre nós temos alguns processos eleitorais que denunciam que, infelizmente, essa prática não acabou. Não se pode pensar em evoluir o eleitorado brasileiro no sentido de ter a sua opção de voto se o poder federal, estadual, municipal, não confere a esse eleitor a opção de ter uma educação, quer dizer, não dá uma educação básica. Como é que a gente pode dizer, às vezes, para esse eleitor? Às vezes, a participação da eleição do eleitor representa, não é, um ganho, não só em termos, não estou nem cogitando a oportunidade de compra de votos, mas de trabalhar para uma campanha, de ser um panfleteiro, de ser um formiguinha, de fazer propaganda, quer dizer, tudo isso representa um ganho adicional em termos de equipes técnicas, quer dizer, a eleição do Brasil movimenta uma máquina financeira que representa um fluxo de dinheiro para certas categorias. Eu acho que se transformar em facultativo, é preciso pensar primeiro numa evolução educacional do povo. Dentro ainda desse contexto então, educacional, doutor Flávio, nós temos aí de 2 em 2 anos a eleição presidencial, e aí deputados, senadores, e 2 anos depois, como é o caso deste ano, 2012, nós teremos aí as eleições municipais, prefeitos, vices e vereadores. E aí alguns defendem aquela unificação, que tudo seja feito numa só, e aí nós teríamos 4 anos depois. Mas talvez civicamente, 2 em 2 anos, não estaria maior essa proximidade do cidadão com a urna, com a política do país? Ou o senhor defende também esse de 4 em 4 anos? A unificação, ela visa uniformizar toda essa questão do processo. A grande crítica dos que defendem essa unificação é de que eu fui eleito deputado para um mandato de 4 anos. Então, eu estou no exercício do meu mandato, me dá na cabeça de sair a prefeito, ou a vice-prefeito de uma determinada cidade, ou de uma capital, uma cidade importante de um estado. Então, eu estaria quebrando esse compromisso que eu firmei com o meu eleitor na eleição para aquele mandato. Né? Essa unificação, ela impediria de cara isso. Esse é um debate que eu tenho acompanhado de perto dentro do Congresso Nacional. Particularmente, eu ainda não defini minha posição. Existem situações também positivas em prol dessas eleições de 2 em 2 anos, como você mesmo colocou, que é essa aproximação do eleitor. Agora, é um debate que precisa ser realmente provocado, inclusive com a participação da sociedade civil. Essa é a minha posição. Uhum. Porque nós poderíamos ter aí também, né, ministro, não sei, claro, desculpa a sua opinião, mas talvez algumas pessoas nem se lembram mais em quem votou na última eleição. Em 4, então. E juntar as 4 talvez tivesse o benefício que a gente tem visto ultimamente, evitar que certos candidatos a prefeito, por exemplo, que concorrem numa eleição e ganham, principalmente de capitais, fatalmente eles acabam se lançando para outro mandato. Quer dizer, para governador. Ou, às vezes, ocorre uma situação inversa. Ele se candidata ao Senado, é eleito senador ou deputado federal, deputado estadual, e depois, na última eleição, se lançam a prefeito. Quer dizer, com isso, o que acontece? O mandato, tanto parlamentar quanto executivo, acaba sofrendo uma solução de continuidade. Quer dizer, isso acaba sendo péssimo para a própria administração. Você elege uma pessoa, por exemplo, para ter o mandato de prefeito de 4 anos, e ele acaba ficando 1 ano e meio. Porque ele assume num determinado ano e já no segundo ano ele tem que se desincompatibilizar, por exemplo, em abril do ano eleitoral, como a própria experiência do Brasil demonstra. Quer dizer, então, a unificação talvez fosse interessante por esse lado. Agora, por outro lado também, eu que faço parte da Justiça Eleitoral, né, Flávio também, todos nós que lidamos diariamente, sabemos como o processo eleitoral tem se tornado cada vez mais complexo. Então, principalmente em relação às eleições municipais, que até há pouco, se não me engano, a perspectiva era de cerca de 470 mil candidatos espalhados pelo Brasil inteiro, diferentemente, por exemplo, de uma eleição presidencial, federal e estadual, que são cerca de 20 mil. Mas com isso você une um ao outro, eu não sei se a Justiça Eleitoral teria realmente condições de processar todas essas candidaturas. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já.
Estamos de volta com o programa Fórum e hoje falando sobre as eleições 2012. Ministro Veciani, as instruções, né, que são as normas ali que orientam todo o trabalho das eleições, seja presidencial, enfim, todas, já vem sendo trabalhado isso antes, né? Bem antes, a gente já... Aliás, o ministro Arnaldo Veciani é o relator das instruções, né? Exato, e talvez por ter sido relator também das instruções de 2010, pelo menos para essas eleições de 2012, a gente teve o cuidado de, com maior antecedência, começar a prepará-las. Então, para este processo eleitoral, a gente já começou essa preparação em julho do ano passado, exatamente para tentar cumprir o prazo não só de 5 de março do ano eleitoral, que a gente tem que divulgar as instruções, como também tentar até tê-las aprovadas todas até o final do ano de 2011. Eu acho que isso é bastante interessante porque, em primeiro lugar, já começam a surgir algumas questões a partir de janeiro, por exemplo, pesquisas eleitorais, em termos de eventual propaganda antecipada já de alguns determinados pré-candidatos que ainda não são oficialmente candidatos. Então, para todo esse aparato, é bom já ter um certo regramento. Agora, também, por outro lado, o tribunal não pode editá-las muito tempo antes, por exemplo, antes de outubro, porque apesar de nós termos uma legislação eleitoral praticamente definitiva, com a Lei 9.504, nós temos visto em alguns anos que surgem algumas mini-reformas, como ocorreu, por exemplo, no ano de 2009, no ano de 2006 também. Então, o próprio TSE cuida de aguardar pelo menos até outubro, que significa um ano antes das eleições, para ver se surge necessidade de fazer alguma modificação ou outra nas instruções. Mas é extremamente importante que isso seja divulgado não só para todos aqueles que participam do processo eleitoral em termos de juízes, eventuais mesários, servidores da Justiça Eleitoral, mas como também para os principais partícipes do processo eleitoral, que são os eventuais candidatos, os partidos políticos, os membros do Ministério Público Eleitoral também e o próprio eleitorado, quer dizer, que já se saibam as regras do jogo antes mesmo com grande antecedência de a eventual partida começar. E a cada 2 anos realmente parece que é um processo que se torna repetitivo, mas pelo menos eu tive essa preocupação, acho que os meus sucessores também, como os antecessores tiveram, de tornar cada vez mais as instruções objetivas e palatáveis, né, para que menos complicações surjam durante o processo eleitoral em si. Pois é, em relação a 2010, mudou muita coisa nas instruções? Ou... O que acontece sempre assim, porque são eleições que, embora tecnicamente sejam eleições, mas entre as municipais e as federais, estaduais e presidenciais, existem algumas diferenças. Então, o que a gente faz é cuidar de adaptação. Talvez mais até a própria duração do processo eleitoral, ela se torna um pouco mais complicada. Por quê? Porque, de acordo com a lei, os processos, em tese, precisariam estar julgados 45 dias antes da eleição. Mas nós sabemos que mesmo em relação, por exemplo, às eleições estaduais, federais e presidenciais, que há apenas 2 instâncias, em princípio, que os processos começam a ser, a tramitação inicial é no Tribunal Regional Eleitoral, indo até o Tribunal Superior Eleitoral, já é uma tramitação que não permite esse julgamento com essa antecedência. Em se tratando de eleições municipais, a situação fica ainda mais complicada, porque a decisão é do juiz eleitoral, que passa por um recurso para o Tribunal Regional e daí para o Tribunal Superior. Ou seja, num período relativamente curto, quer dizer, bastante curto, cerca de 1 mês, quase menos de 2 meses, a Justiça Eleitoral teria todo esse trabalho para julgar uma campanha, como eu falei, que envolve cerca de 470 mil candidatos. Embora, quer dizer, a maior parte deles não sofra nenhuma impugnação, todos estejam com a documentação em ordem, é um processo que fica bastante difícil. Uhum. Doutor Flávio Brito, é inevitável falar de eleição e não falar de ficha limpa. Só que agora nós temos uma situação, ela vale já para as eleições municipais. E aí nós temos esse grande volume de candidatos, mas dado essa talvez, embora seja uma grande quantidade, mas talvez o ficha limpa não vá atender ali, não vá atingir um menor número de candidatos, justamente por se tratar de vereador, talvez vice, um prefeito. Eu acredito que a Lei Complementar 135, ela vai ter realmente um alcance muito grande face ao número de candidatos assim, nesse pleito de 2012. Uma das novidades que a lei vai ter, que o Tribunal Superior vai ter que se manifestar, até o ministro Veciani pode até explicar melhor tecnicamente até essa questão da posição da Corte, quanto aos que foram condenados
e cumpriram pena. Isso, eu até tive um caso de um vereador de São Paulo, um candidato a vereador, foi condenado em 2007, não, foi condenado em 2003, cumpriu a pena até 2007. E o Supremo tem debatido, inclusive o ministro Fux, mas essa discussão chegará ao TSE, se esses 8 anos de inelegibilidade, se ele vai ser abatido da pena que a pessoa cumpriu e ficou inelegível ou não, ou se vai agregar. Esse é um dos pontos que tanto o TSE como o STF terão que se debruçar. E várias alíneas, né? A lei ela é muito ampla, né? Fruto de um grande trabalho da sociedade civil. Essa lei ela ainda é muito nova, então ela tem muitas nuances, muitos pequenos detalhes que tanto o TSE como o STF terão que se debruçar. Porque hoje o Ministério Público Eleitoral, que oficia nas zonas eleitorais, como os próprios juízes que estão oficiando nas zonas eleitorais, que vão conduzir, em boa parte, o processo eleitoral nas eleições de 2012, estão um pouco perdidos. Então, eu vou seguir qual posicionamento? Então, o TSE terá que se manifestar. E nas questões constitucionais, o Supremo também. Uhum. Ministro, e os juízes eleitorais, aqueles que estão lá nas cidades mesmo, ali próximo, inclusive, ao próprio candidato, ali no dia a dia mesmo, eles já estão trabalhando com essa visão do ficha limpa, por exemplo, já na hora do registro? Acho que não só os juízes, eu acho que a lei da ficha limpa, ela eventualmente poderia nem existir, porque na realidade ela é chamada como lei da ficha limpa, mas ela nada mais é do que uma modificação da lei anterior, que a lei de inelegibilidades, a lei 64, lei complementar 64, ela já continha também algumas hipóteses e nunca ninguém quis chamá-la de lei da ficha limpa. Na verdade, quer dizer, ela continha não só alguns casos de inelegibilidade, mas também outros para dizer, por exemplo, parente não pode ser candidato, juízes não podem ser candidatos, integrantes do Ministério Público não podem ser candidatos, outras categorias também, e nunca se pensou em chamá-la da ficha limpa. Essa agora introduziu algumas outras variáveis nesse processo, mas eu tenho a impressão, pelo menos pessoalmente, eu acho que o grande fortalecimento do processo, até mesmo educacional, seria que os candidatos passassem por 2 filtros básicos. Quer dizer, que não haveria nem necessidade de legislação, e esses filtros seriam, primeiro, o partido político e o segundo, o eleitor. Quer dizer, se o partido político não colocasse pessoas que possuíssem uma ficha, às vezes, sequer digna de participar de um concurso público, Verdade. E se por acaso não passasse por esse filtro, bastaria, por exemplo, que a imprensa ou até adversários ou a pessoa da comunidade em geral, principalmente em se tratando de eleição municipal, que esses dados fossem divulgados para que o eleitor não votasse nessa pessoa. Mas nós sabemos que, na teoria, isso funciona muito bem, mas na prática, a gente sabe que as pessoas, geralmente com uma ficha não muito recomendável, são aquelas que dispõem de um carisma maior, talvez até de um poder econômico também avantajado e conseguem usufruir de benefícios não só dentro do partido político, às vezes são eles próprios que comandam o partido político e também comandam uma massa eleitoral que acaba contaminando. Então, daí essa opção do legislador brasileiro de criar essas hipóteses de inelegibilidade. Mas eu tenho a impressão que para essa eleição agora municipal, como a lei da ficha limpa não pôde ser aplicada em 2010, mas apesar de não ser aplicada, o próprio TSE e os TREs julgaram alguns casos concretos que podem servir de base para essas eleições municipais. Quanto a isso, eu não vejo dificuldade, mas as opiniões que eu vi, as consultas que eu participei, eu verifiquei que os próprios partidos políticos, pelo menos para essas eleições de 2012, eles já estão fazendo esse processo de separação. E os juízes, eu tenho a impressão que também têm participado ativamente desse processo. Eu ouvi falar, inclusive, de alguns casos que em municípios do interior isso aconteceu, de reuniões até com juízes, com integrantes do Ministério Público, de sentar, de participar da comunidade e verificar quais seriam aquelas opções e dizer, não, olha, eu tenho a impressão que se você se candidatar, o seu registro não deve ser deferido por tal e qual circunstância. E se as pessoas adotarem esse entendimento, é até melhor, isso purifica o processo eleitoral, diminui o volume de processos para a própria justiça eleitoral e torna até a escolha para o eleitor um pouco mais simples do que evitar impugnações, nem se saber ao certo quem vai para a urna. Às vezes o candidato
que é sabidamente ou não inelegível, ele fica querendo ser candidato até as vésperas da eleição e acaba renunciando, às vezes, um dia com o nome na urna. Isso acaba prejudicando e contaminando a escolha popular. Só para aqui, em termos de números, são 138,5 milhões de eleitores aptos a votar nestas eleições, quando, na verdade, somos quase 141 milhões. Ocorre que nem no Distrito Federal, nem em Fernando de Noronha e aqueles eleitores que estão cadastrados, né, na Justiça Eleitoral, mas em outros países, os eleitores do exterior, também não participam desse pleito. Esses eleitores, eles votam apenas para presidente. Portanto, nós temos aí quase 141 milhões de eleitores e estão aptos a votar nestas eleições, claro, mas aí tem essa diferença do eleitorado, são 138,5 que vão votar justamente porque não há eleição, nem no Distrito Federal, nem em Fernando de Noronha, e também os eleitores cadastrados no exterior também não participam. Bem, eu quero aqui agradecer ao Dr. Flávio Brito, especialista em direito eleitoral, também ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Veciani, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Fórum de hoje. Lembro que você também pode participar, o nosso endereço eletrônico é forum@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.